paz, boa noite. Que delícia, nós estamos aqui, não é mesmo? Nós poderíamos estar em muitos lugares, mas nós fizemos a melhor escolha. Estarmos em comunhão com os irmãos e na presença do Senhor. Amém, queridos? Nessa noite eu quero trazer uma palavra. Se você prestou bem atenção na abertura, nos dízimos, em tudo que o irmão Mauro falou, você já deve ter uma noção do que vai ser falado nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor te conhece e Ele te chamou. Eu tenho um chamado e eu estou cumprindo ele hoje. E eu quero falar para você, você também tem um chamado. Deus não chamou só quem está no altar, Deus chamou a todos. E eu vou provar para você dentro da palavra que eu e você fomos chamados. O tema da minha pregação nesta noite é: diga sim ao chamado do Senhor. Eu falei pela manhã e eu quero dar o testemunho novamente que eu tive fazendo uma visita para uma pessoa preciosa, uma pessoa sábia, uma pessoa culta, mas uma pessoa que ele ainda não entendeu o chamado. Ele entendeu o chamado para a faculdade, para o trabalho, para o casamento, para filhos. Ele entendeu vários chamados, menos o chamado do céu. E Ele te chama, Ele te conhece. Eu vou falar para você: se você deixar o chamado, deixar ouvir a voz de Deus, for procrastinando, for deixando, vai deixando, pode ser tarde. Jesus está voltando. A pessoa que eu visitei estava com espírito de morte, com angústia, com tristeza, com vazio. A gente não precisa deixar chegar nessa situação. Eu só estou falando para vocês entenderem. Não precisa esperar chegar nessa situação. Você está aqui hoje para ser ministrado sobre diga sim ao chamado de Jesus. O chamado de Jesus, ele é universal. O que significa? Ele é para todos. Ele é para toda a humanidade. Deus não escolheu: eu quero esse aqui, que esse aqui é melhor, esse aqui é mais mansinho, esse aqui é mais bonzinho. Não. Porque Ele te chama. Aí depois quem muda você, quem lapida, quem limpa, quem molda, é o Espírito de Deus. Amados, o chamado é universal e ele se estende a todas as pessoas. E você sabe qual é o primeiro chamado? O primeiro, para Ele começar a obra na tua vida e para Ele começar a te moldar para que você seja usado e ousado na palavra. O primeiro chamado está lá em Atos 3:19. O primeiro chamado é para todos, é se arrepender de todo pecado. Nós precisamos nos arrepender diariamente. É diário o nosso pedido de perdão. É diário o nosso pedido a nossa confissão de pecado. Aí você pode me dizer: mas meu Deus, né? Todo dia você peca, todo dia, e eu também. Se a gente não pega em palavras, nós pecamos em sentimentos, nós pecamos em atitudes. O inimigo fica o tempo todo fazendo o quê? Rondando. Ele não desiste, ele não tem pressa. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao redor e os demônios ao derredor. Qualquer vacilo meu e teu, ele entra. E ele não entra para brincar, ele entra para destruir. E quando você tem um chamado, se há algo que ele vai fazer para que eu e você não cumpra, é nos distrair e não nos arrependermos do pecado. Olha o que diz Atos 3:19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados ou cancelados, em algumas traduções, os vossos pecados, e para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando você sente um fardo, quando você sente peso, é pecado que não foi confessado. Quando nós
nos arrependemos, nos convertemos, confessamos, o que acontece? Os pecados são apagados e nós sentimos o refrigério da presença de Deus. Não há presença que te traga esse refrigério, não há presença que te traga essa paz, não há presença que faça com que você se alegre, além da presença dele. Quando ele diz na palavra dele, vinde a mim, lá em Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele traz refrigério, ele traz alívio para mim e para você. Ele não quer que a gente ande, sabe aqueles cristãos que andam de cabeça baixa, anda carregando fardo, peso? Não, ele quer que eu e você, a gente se arrependa. E olha o que diz lá em 1 João 1,9, ele quer que nós nos arrependamos, ele quer que a gente confesse. Enquanto você não confessa, tem legalidade nas mãos dele. Vocês fazem parte de uma igreja de cura e libertação. Então, mesmo que seja um domingo, não, a gente não pode deixar de falar para você da importância da confissão de pecado. Porque ela é essa atitude sua, não é minha, ela é sua. É você que tem que chegar para mim e falar, pastora, eu identifiquei um pecado na minha vida e eu quero que a senhora ore comigo. Por quê? Por causa da oração de concordância. Então nós precisamos ter alguém que nós confiamos e que tem a mesma visão que nós para confessar o pecado. Nós fazemos atendimento no café gratuito para as pessoas confessarem os seus pecados. O pecado fica guardado, porque nós temos um compromisso, não é só com a pastora Tânia, que é juíza, não, nós temos um compromisso com Deus. Nós não podemos falar da vida de ninguém, comentar do que acontece ali com ninguém. Ali você confessa, ali nós oramos, e o que acontece? Os seus pecados são apagados, cancelados. O inimigo não tem mais poder. Você tira dele a legalidade que ele tinha. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele te justifica para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse os seus pecados. Confesse. E se tem alguém falando de você, se tem alguém apontando você, se tem alguém difamando você, não queira se justificar. Não faça isso. Entrega tudo nos pés da cruz. Entrega tudo ao Senhor. Quer ver a confusão está pronta? É você querer se justificar. Não faça isso. Aquieta o teu coração, entrega tudo para Ele. Lá em Tito 2, do 1 ao 14, vai falar sobre a graça. A graça salvadora, a graça que te alcança. O que é a graça? A graça é o favor de Deus que você não merece, mas vem sobre mim e sobre você. Você já pediu um favor para alguém? E mesmo sem você merecer, a pessoa foi lá e fez? Eu vou dizer para você, é difícil, o ser humano, é difícil fazer isso, mas o nosso Deus faz. Mesmo sem eu merecer, ou sem você merecer, Ele vai lá, estende a mão e derrama a graça, que é o favor dele. Olha o que diz lá, Tito 2, 11 a 14. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, é de glória em glória. Essa graça, nós necessitamos dessa graça o tempo todo. Nós necessitamos estarmos, porque a graça salvadora de Deus há de se manifestar. Ele quer se manifestar através da minha vida e da sua vida. Ele tem uma obra, Ele começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele é fiel para terminar. Só
deixando a obra de lado. O Senhor está te chamando, você fala, pai, só mais um pouquinho, eu tenho que resolver algumas coisas, eu tenho que fazer outras coisas. Você sabe o que nós fazemos quando nós estamos assim? Nós somos ovelhas que entram aqui, se alimenta, engorda e vai embora. Você não pode ser assim. Você precisa ser a ovelha que entra aqui, é ministrado com a verdade da palavra e lá fora você dá muitos frutos. Eu vou falar para você, é difícil ser cristão dentro de uma igreja? Não é. Não é difícil. Não é difícil. Porque aqui você olha para o irmão graça e paz, olha para o irmão ai que bênção, olha para o irmão ai um sorriso. E dentro da tua casa? Dentro da tua casa, no meio da tua parentela, é ali que você se mostra a ovelha ou lobo. É ali. É ali que manifesta o que há aqui dentro de você. Se é a graça ou se é a desgraça. Sabe qual é o significado da palavra desgraça? Sem graça. Sem a graça de Deus. Então é lá dentro onde você manifesta. E de manhã eu falei algo, eu quero falar novamente, não é para minha glória, é para a glória do nome de Cristo Jesus. Meu filho esteve aqui com a namorada dele uns domingos atrás, e ela falou para mim depois, que delícia te ouvir, ai que bênção. Não é, Leno, falando para o meu filho, ele falou, a minha mãe, o jeito que ela é no altar, ela é dentro da minha casa. É o jeito que ela é com a família, é o jeito dela, o jeito que ela fala, o jeito que ela se posiciona. Eu cresci assim, ele falou para ela. E eu fiquei muito feliz, porque não é fácil você ser um cristão lá fora. Lá fora é difícil. Jesus Cristo disse isso. Ele veio para os dele, e os dele o rejeitaram. Muitas vezes você é o único cristão da família, você está fazendo a obra, você está dando sangue, está suando ali para se manter firme como um cristão de verdade. Aí você vai na tua família, o povo nem olha, não dá nem valor. Já aconteceu isso? Já viram isso? Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que todos nós fomos chamados. Você tem um chamado. E para esse chamado ele fluir, ele não precisa de um altar. Ele precisa da tua vida de santidade e obediência. Se você tiver uma vida de obediência e santidade, amados, onde você estiver, seja debaixo do pontilhão ou no palácio, o fluir do Espírito Santo vem e a pessoa a qual você vai estar falando, ela vai ser convencida. Porque quem fala somos nós, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se eu não tivesse a presença do Espírito, se você não tivesse, eu não estaria aqui. Seria difícil para chegar aqui. Sem ele, a preguiça ia falar mais forte. O cansaço, a frieza, o desânimo. Pega, gente. Não é fácil ir com o culto. Não é fácil de manhã porque você tem que acordar muito cedo. Não é fácil de noite porque daí você já passou um dia, já agitou, está cansado. Vocês são vencedores. Vocês são preciosos. Vocês foram escolhidos para uma grande obra. E o Senhor começou e Ele é fiel para terminar. Você está aqui porque o Senhor está te preparando para algo maior. E eu quero falar para você, você precisa deixar Deus te usar. Sabe por quê? O lugar onde eu vou, as pessoas que eu conheço não são as pessoas que você conhece. Não são as pessoas que eu alcanço que você vai alcançar. Deus me colocou em lugares diferentes para que eu alcance um lado da cidade e você alcance outro. Aí tá, Deus chama a Ronite para a obra. E ela vai, ela faz, e ora, jejua e faz tudo que Deus está mandando. Estou aqui na região sul. Aí você mora lá na norte, mas você não está fazendo nada. Está lá, está tudo parado. Nós precisamos ativar o que Ele tem para nós. Ele tem um chamado para as nossas vidas. Olha o que diz lá em Atos 2, do 38 e 39. Eu quero que você entenda que você foi chamado. Se você nunca entendeu, nunca ouviu Ele te chamar, a partir de hoje você vai ouvir e você vai entender que você não precisa de título, você não precisa de grandes coisas, você precisa ter uma vida reta. Você só precisa ter uma vida de obediência, uma vida de santidade, porque o teu testemunho vai alcançar pessoas. É a tua
história. E você sabe o que você tem que fazer? Dá para a pessoa ler a tua história. Mostre para ela quem é o teu Deus. Fale para ela de onde você veio. Quem aqui veio do lamaçal do pecado? Quem aqui foi arrancado das trevas? Eu sou a primeira, graças a Deus. Faz anos que o Senhor me arrancou de uma vida de pecado. Faz anos. E eu me alegro por isso. Então lá em Atos 2, 38 e 39 diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você é batizado? Você já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador? Então esse dom está sobre você. O que você tem feito com ele? Olha o que diz o próximo, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Essa promessa de você ser batizado, remir dos seus pecados, e você receber o dom, ele é para nós. Ela não é só para mim. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então quem é chamado? É só quem está no altar? Não. Quem é chamado somos todos nós. O de perto, quer dizer a minha família. O de longe, quer dizer todos são chamados. Todos, olha isso aqui. Todos os que estão longe, tantos que estão no nosso Senhor, foram chamados. Os que estão perto, os que estão longe, os que estão muito longe. Você sabe o que eu vejo nessa palavra? A palavra do Senhor diz que Deus é onipresente. Qual o significado dessa palavra? Ele está presente em todos os lugares. O nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Você pode ter um amigo na Austrália, nos Estados Unidos, você liga, você olha, ele é curado. Ele é curado. Você foi chamado para curar, para libertar, para levantar o caído, para sarar o ferido. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não pode mais ir nos lugares, entrar e sair como uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Você é Joe, como diz a pastora Ana Teresa. Você é de outro mundo. Você faz diferença. Onde você entra, o teu perfume tem que exalar. É o perfume de Cristo. Onde você entra, você tem que brilhar. É o brilho de Cristo, não somos nós, é Ele. Se esse dom está em mim, você, o que nós estamos fazendo? Não guarde na gaveta, não engavete o chamado. Não enterre o chamado, não procrastine o chamado e não dê para outra pessoa. Porque se Deus tiver uma obra com você, seja aqui no Ministério Transbordar, seja lá na favela, seja lá no Instituto Transbordar, se você disser eu não quero, Ele não vai exigir de você que você vá fazer. Sabe o que Ele faz? Na hora, Ele levanta outro. Então procrastinou, abriu mão, sempre vai ter outro no teu lugar. Você sabe por quê, amados? Porque a obra não para. Não para. Você pode desistir hoje. Hoje, Ele vai lá e chama mais um filho dele. Ele vai lá e chama mais um. Ele vai lá e levanta mais um. Ele vai lá e derrama unção sobre a cabeça de outro. É nós que definimos se nós vamos dar continuidade ou se nós vamos parar. Se nós vamos fazer a obra, responder sim ao chamado de Deus, ou nós vamos sentar e só ouvir a palavra. Não fique assim não. Não faça isso não. Então nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 9, 24 e 26. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E por você ser filho, você tem esse dom, você tem esse aval do Deus Todo-Poderoso para você fazer a obra. Onde o Senhor tem te levado? Na faculdade? No salão? Onde o Senhor tem te levado? Nas cidades? Por onde você passa? Onde o Senhor tem te levado? Não entre nos lugares como uma pessoa comum. Eu quero que você fale comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite dizer sim
ao teu chamado. E eu entendi nesta noite que eu não sou uma pessoa comum, porque eu carrego o teu Espírito, eu carrego o dom do Espírito. Então, por onde eu for, com quem eu falar, eu quero fazer a diferença, porque eu carrego a presença do Todo-Poderoso. Amém? Nós carregamos essa presença. Então, quando eu entro num lugar, por menorzinha que eu seja, eu entro me achando, eu sou filha do rei. Eu entro e falo: Pai, em nome de Jesus, se tiver alguém demoniado aqui, vai sair. Se tiver doente, vai ser curado, porque a presença está em mim. Eu carrego, você carrega. Pare de entrar nos lugares achando que você é comum. Você não é. Você é filho do Deus Todo-Poderoso e carrega a presença dele. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com os seus filhos. Eu ligo na terra, peço que eu ligue no céu. Você é o sim e o amém. Amém, amados? Romanos 9, 24 e 26. Os quais somos nós. Nós, olha. Eu amo a palavra, porque nunca sou eu, nunca é você, é sempre nós. É sempre nós. O Pai é nosso, a bênção é para nós, a multiplicação é sempre certa, é muito lindo. Os quais somos nós, a quem também chamou. Você foi chamado. Eu não fui a única. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Você foi chamada, sim. Você foi chamado, sim. O amor de Cristo, quando Ele se entregou naquela cruz, Ele fez de nós filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele deu para nós a filiação. Quando Ele fez a oração lá em Mateus, que Ele diz Pai Nosso, Ele poderia muito bem ter dito meu Pai. Não é? Ele não falou assim. Ele incluiu eu e você como filhos. Ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então o Pai é nosso, o dom é para nós, o chamado é nosso. Você tem um chamado. Tem um chamado. Por mais simples que seja, você tem um chamado. Não adianta dar desculpas para não responder o chamado. Não adianta procrastinar. Você só vai adiar um sonho de Deus. Você só vai estar adiando. Você pode estar adiando. Olha que sério que é. Quando você diz não ao chamado de Deus, se através da sua vida, Flávio, o Senhor tem 5 famílias inteiras para se converter, mas o Flávio está aqui, o Flávio está sentado, não levanta, o Flávio está aqui quietinho. Ele não respondeu ao chamado ainda. Sabe o que acontece? Essas famílias estão esperando o enviado. Estão esperando. Então assim é com a sua vida. O Senhor está esperando a Sônia. A Sônia, as mulheres que vão lá, arrumar os vestidos. A Sônia fala de Jesus para que entre, para que saia, para que está vindo. Eu conheço ela, eu sei da seriedade do que ela faz lá onde ela trabalha. Ela tem um chamado e ela entendeu. Ela entendeu que onde o Senhor a colocou, ela é luz. Ela exala um bom perfume. Vocês entenderam? Não procrastine. Dizemos sim para tantas coisas neste mundo. E quando chega na hora de chamar, eu vou esperar passar na faculdade, eu vou esperar receber um dinheiro. Não, eu preciso casar. Depois que eu casar, o negócio anda. Para com isso. Você não precisa de nada e nem de ninguém para cumprir o teu chamado, a não ser dele. Se você tiver o dom do Espírito, a presença do Todo-Poderoso, Ele vai adiante de você. Mas eu estou num tempo difícil, o negócio está estreito. Meus amados, sabe o que a palavra diz em Isaías? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Ele veio na minha frente, eu não cheguei aqui sozinha, eu não fui desbravando nada, foi Ele que foi fazendo, eu fui só dizendo sim, eu vou, Pai, eu vou, onde é para ir? Então tá bom, eu estou indo. É isso que Ele quer que você faça. Ele te chama, você ouve, responde e vai. É só isso. Quem faz é Ele. Nós só somos canal, nós só somos instrumento. E nós só somos instrumento. Cuidado, Jesus está voltando.
time. Onde você estiver, se você permitir, o Senhor te usa. Onde você for, se você disser para Ele, eu gostaria que você dissesse para Deus, a partir de amanhã, quando você se levantar: Pai, Espírito de Deus, onde nós vamos hoje? Quem nós vamos evangelizar? Em quem nós vamos tocar? Que milagre nós vamos fazer? É sempre nós, entenda. E nunca eu. É porque eu vou falar. Não. Eu só estou aqui porque a graça me sustenta. Eu só estou aqui porque eu passo madrugadas orando e pedindo para o Senhor que eu quero uma palavra que impulsione vocês. Eu quero levar vocês a viver o plano e o propósito do Deus Todo-Poderoso. Porque se eu vier aqui só falar para vocês: é tão fofo, vocês são tão fofinhos, continua sentadinho. Não é para ficar sentado, não. É para ficar sentado, ouvir, comer, se alimentar e alimentar outras vidas. Multiplica o dom que o Senhor te deu. Olha o nome da nossa igreja: transbordar. Então eu digo para você: vai lá para fora, transborda. Por onde você passar, Coríntios 1, 1 Coríntios 1, eu vou ler o 1 e o 2. Paulo, chamado, o 1 só a parte A, tá? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu quero ler o próximo, depois eu quero fazer um ato profético com você. O 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus Cristo é Deus dos judeus, mas Ele é nosso Deus também. E aí ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu quero que você diga comigo. Eu vou dizer o meu nome, você vai falar o teu. Você vai dizer assim, eu vou dizer: Roneide, chamada apóstola de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Agora eu quero que você coloque o teu nome e leia ali. Põe para mim, por favor. Só a parte A. Pode falar. Pela vontade de Deus. É a vontade dele que você seja discípulo, que você seja apóstolo, que você seja evangelista, que você seja pastor, que você seja levita, que você seja adorador. É a vontade dele que você o sirva. Nós não fomos resgatados do pecado para ficar aqui sentados, não. Nós fomos resgatados para cumprir o ide. Vai e faz. Vai que eu vou. Põe o pé que eu abro o mar. É isso que ele quer. Ele quer que você seja corajoso. Aí o 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, eu quero declarar em nome de Jesus, a igreja de Deus que está em Londrina, o ministério transbordar, aos santificados em Cristo Jesus, eu e você. Nós fomos santificados em Cristo Jesus, chamados de santos. Sabe o que é santo? Separado. Nós somos separados. É por isso que quando você chegar nos lugares, você tem que entender: você não é qualquer um. Você é de outro mundo. Você é do reino de Deus. Do reino de Deus. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus tem que ser invocado aqui na igreja, mas o nome de Jesus Cristo tem que ser invocado lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na academia, lá na faculdade, lá na esquina, lá no ponto de ônibus, dentro do Uber. Não sei como é que você se vira durante a semana, mas onde e por onde você for, entenda, o Senhor quer te usar. Então eu profetizo que a igreja que está em Londrina, o Ministério Transbordar, tem feito a diferença na cidade de Londrina. E eu quero declarar que vai fazer ainda mais. Ainda mais. Olha o que diz lá em Gálatas. Gálatas 5,13.
Gálatas 5,13 diz que nós somos chamados para viver em liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Meus amados, há pessoas que nós atendemos lá no café, no escritório, que as pessoas, a gente ora, a gente conversa, a gente faz tudo o que tem que fazer. Aí quando você terminou de fazer tudo, você fala assim para a pessoa: eu posso te ver domingo no culto, hein? Não, culto não. Ai, não gosto de igreja, não gosto de igreja. Não gosto de ficar lá em comer o povo, não. Como é que a pessoa vai fazer com que esse espírito tome conta dela? Como que esse dom vai entrar? Como que ela vai? Olha que nosso filho foi chamado para a liberdade. Nós cristãos, nós não estamos presos, nós estávamos presos. Nós éramos escravos do pecado. E tem gente lá fora achando que porque a gente vem no culto de manhã e à noite é tudo doido, fanático, só pensa em igreja. Eu não penso só em igreja, eu penso só em Deus. Eu penso nele o tempo inteiro. O tempo inteiro eu penso nele. O tempo inteiro eu quero ele. O tempo inteiro eu desejo ele. Porque eu sei o que ele fez em mim. Eu sei de onde ele me tirou. E eu sei onde ele me colocou. Então eu preciso dele para nunca mais sair desse lugar de honra. Ele me colocou no lugar de honra. É uma honra para mim. Eu gostaria que você entendesse. Ser pastora desse ministério é uma honra para mim ministrar o teu coração. É uma honra para mim. Não é, pastora Edith? Você que também é pastora. É uma honra para nós estar aqui em cima desse altar. Tem que estar em santidade. Tem que buscar esse dom cada dia mais. Então esse espírito de liberdade foi me dado e foi te dado. Mas tem pessoas que usam essa liberdade para coisas profanas. Usa essa liberdade para machucar, para magoar, para se perder. O Senhor quer que a gente viva nesse amor e nessa liberdade. Para quê? Olha, estava ali, Ele tirou, mas estava ali. Para amar uns aos outros. Servirmos uns aos outros pelo amor de Deus. Sirva o teu irmão. Pelo amor de Deus, se importe com o teu irmão. Pelo amor de Deus, ore pelo teu irmão. O Senhor tem um chamado para a tua vida. Nós hoje, no final da intercessão, nós levantamos e eu pedi para que todos pegassem nas mãos. Sabe por quê? Porque é unidade. Tem que haver unidade e comunhão. Porque senão o inimigo entra e ele destrói. Essa comunidade, essa comunhão e unidade, ela tem que ser dentro da tua casa. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, põe tudo em volta da mesa. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Convide Ele para sentar na sua mesa. Convide Ele para comer com você. Convide Ele para estar do teu lado. Lucas 12:32. Lucas 12:32 diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ele deu o seu filho, para que o seu filho conquistasse o reino e esse reino chegasse até nós. Então não temais, ó pequeno rebanho, não temais o ministério transbordado, não temais. A igreja é pequena, a igreja vai fazer agora em julho 5 anos, mas é uma igreja que tem cuidado de vidas, que tem amado, que tem alimentado não somente o físico com comida, mas tem alimentado o espírito. Nós temos orado por muitas vidas, nós temos feito cura e libertação em muitas vidas. Toda semana nós atendemos, toda semana. A gente atende pessoas de fora, a gente atende pessoas daqui, toda semana. Então toda semana nós estamos fazendo o quê? Trazendo o povo para o reino. É nos dado esse reino. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:12, eu quero que você entenda que existe um reino
me esperando e te esperando. Então, quando eu digo para você que você não é desse mundo, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. E olha o que diz aqui: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele me chama, Ele te chama. Ele quer que você viva aqui, comendo o melhor dessa terra, porque um dia Ele vai vir te buscar para você morar no reino que está preparado. Nós temos um reino preparado. Você já pensou se nós não tivéssemos o conhecimento da palavra dele? Para onde iremos? Sem ele nós não temos para onde ir. A palavra do Senhor diz: para onde eu irei? Pedro disse para Jesus: para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não temos para onde ir, meu amado. Você começou o caminho com Cristo? No nome de Jesus eu quero declarar: você vai terminar. Em nome de Jesus eu quero declarar que você não vai desistir, você não vai voltar para trás, você não vai perecer, você não vai murmurar, mas vai dar continuidade ao chamado do Senhor para a tua vida. Fomos chamados para o reino, chamados para o reino. Em Colossenses 1,13, Colossenses 1,13, ele nos resgatou das trevas, a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o lugar que tem preparado para mim e para você. É um reino onde Jesus, o reino é dele, do Filho, e é o amor dele que dá para nós esse livre acesso a esse reino. É porque ele amou eu, você e esse mundo, que nós teremos acesso a esse reino. Ai de nós se não fosse esse amor. Ai de nós. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus chama todos para o seu reino e deixa bem claro que para fazer parte é necessário se arrepender, é necessário ouvir a voz dele e responder ao chamado. Lá em Deuteronômio 28:1 diz assim, você pode colocar para mim, por favor? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar mais atento, conectado à voz dele. Se você não consegue discernir voz de Deus e voz do mundo, voz de Deus e voz do homem, comece a orar e pedir para o Senhor discernimento. Pai, eu quero discernir a tua voz de outra qualquer que seja. Pai, eu não quero ser enganado, eu quero ouvir a tua voz e na hora discernir que é a sua e não o inimigo te imitando. Lembra? O inimigo das nossas almas, ele se faz de anjo de luz, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então você tem que estar atento para que ele não te engane, para que ele não engane você, porque o que ele quer é nos enganar. Mas se nós tivermos, em nome de Jesus, o discernimento em Cristo Jesus, nós estaremos todos prontos para ir para o reino. Eu quero dar alguns exemplos para você de quem disse sim ao chamado de Jesus Cristo. Antes de eu dizer para você quem são as pessoas que disseram sim, eu quero ler lá em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 é para você entender que você, cristão, tua família, olha o que nós somos diante de Deus, olha o que ele disse que eu e você, e a minha família e a sua família nós somos. Para vós que sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos nação santa, ele nos adquiriu, nós somos propriedade exclusiva dele, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Entenda, ele te tirou das trevas para que você anuncie a libertação, anuncie a cura, anuncie a salvação. Não é para você fechar sua boquinha e ficar caladinho, não. Pastora, mas
está sendo escrito por Deus. O teu testemunho. O teu testemunho. Quem aqui tem um testemunho para me contar, se eu der o microfone? Quem aqui tem um testemunho para contar de que Deus é poderoso, de que Deus é maravilhoso, de que Ele é o eterno, Ele cura, Ele sara, Ele levanta, Ele sustenta? Todos nós temos. Então é você, é a tua história, é a tua vida. Por onde você for, você vai contar o que Deus fez, o que Deus faz e o que a tua fé vai alcançar, o que Ele vai fazer. É para isso que Ele me chamou. É para isso. E agora eu quero dizer para você, quem disse sim ao chamado de Jesus? A primeira pessoa que disse sim ao chamado de Jesus, da lá em Lucas 1,38, foi Maria. Foi Maria. Quando o anjo anunciou que ela seria aquela que geraria o nosso Salvador, olha a resposta dela ao chamado. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vocês viram que coisa mais linda a resposta dela? Eis-me aqui a serva do Senhor. Se você ouvir Ele te chamar agora, você é capaz de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou, Pai, eu vou onde o Senhor quiser. Eu vou falar no lugar onde o Senhor me enviar. Seja esse lugar cheiroso, fedido, chique ou humilde, não importa. Amém. Maria foi a primeira que disse sim ao ser chamada por Deus. José, o esposo de Maria, ele também disse sim. Ao ouvir o anjo falar o que estava acontecendo com Maria, olha o que José responde, Mateus 1,24. Ele disse sim. Ele poderia ter dito não. Afinal de contas, ele não tinha se deitado, não tinha desposado dela ainda. Mas ele entendeu que era algo a mais do que o raciocínio dele. E muitas vezes o que me impede, o que te impede de fazermos a obra, muitas vezes o que nos impede de chegarmos onde o Senhor quer, no propósito dele, é porque as coisas nos pegam. É a finanças, é a saúde, é filho. E eu digo para você, abre mão. Porque quando você abre mão de tudo aquilo que você pensa ser tão precioso, tão valoroso, Ele cuida de tudo para você. Onde os teus olhos não estão, onde eles estão. Que diz lá em Mateus 1,24? José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. O anjo do Senhor ordenou, falou, chamou ele pelo nome, leia lá na palavra. E ele fez como foi ordenado. Vocês entenderam? Ele disse sim ao chamado. Você está disposto a partir de hoje dizer sim ao chamado? Amém? É uma responsabilidade. Outro que disse sim, aceitou ao chamado de Deus, de Jesus, foi Simão Pedro. Está lá em João 68, 69. Simão Pedro, ele era pescador. Quando Jesus chama ele larga tudo, de pescador de peixes, ele passa a ser pescador de vidas, de almas. Eu não sei o que você faz no seu trabalho, eu não conheço todo mundo aqui, mas o teu trabalho, onde você estiver, Deus vai te usar desse jeitinho mesmo, é naquele lugar lá mesmo. Muitas vezes as pessoas, eu não estou criticando, pelo amor de Deus, mas muitas vezes você conversa com as pessoas, eu sei que tem chamados missionários, eu sei disso, mas tem muitas pessoas que elas não conseguem ver a necessidade de quem está do lado, mas ela tem uma sede, um negócio com África, com não sei aonde, não sei onde, é só se Deus falar. Caso contrário, começa aqui, porque vai atingir todos. Deus falou ali que era para ir para os de perto, os de longe e os de muito longe. Mas começa aqui. É aqui que começa. É aqui que você vai ser treinado para grandes obras. É aqui que você vai ser alinhado para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Então Simão Pedro, ele aceitou o chamado.
De pescador de peixes ele passou a ser pescador de homens. João 6, 68 e 69. Diz assim: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É a mesma coisa que você dizer para Deus: Deus, eu fiz uma escolha, eu aceitei o teu chamado, eu não vou para lugar nenhum, eu só quero ir atrás do Senhor, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Olha o que diz o 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Você crê que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia? É Ele quem te chama. É Ele quem te chama. Mateus, ele abandonou o posto de cobrador de impostos para ser discípulo. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Simão Pedro aceitou o chamado e deixou de ser pescador, ele podia a qualquer momento voltar a ser pescador. Afinal, era só ele pegar o barquinho e redir de para o mar, não é? Mas e Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Ele não pôde voltar. Mesmo se ele quisesse voltar ao posto de cobrador, depois de declarar para o povo que ele era discípulo, ele abriu mão de um cargo. Ele abriu mão. O que ele fez foi definitivo. Sim, Mateus seguiu a Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele fala na palavra. Quando Jesus chama ele diz: segue. E o Senhor diz para ele: e Mateus seguiu. Os apóstolos e discípulos deixaram suas redes, suas famílias, deixaram tudo e disseram sim ao chamado do Senhor. E o que o Senhor quer que você faça nesta noite é dizer sim ao chamado dele. Amanhã, quando você se levantar para ir para o trabalho, para fazer suas coisas na tua casa, diga sim ao chamado do Senhor. Não importa onde você for, com quem você estiver. E agora eu quero dar um exemplo de quem disse não ao chamado do Senhor. Quando nós dizemos sim, nós temos benefícios, nós temos bênção, nós temos a vida eterna, nós temos um Senhor que luta por nós temos um Deus que vai nos usar poderosamente. Mas e quando nós dizemos não? A parábola do jovem rico, ela está em Mateus, Marcos e Lucas. Ela está nos 3 evangelhos. A parábola do jovem rico. O jovem rico, ele era temente a Jesus. Ele cria em Jesus. Ele olhava Jesus de longe, ele caminhava, ele olhava, ele observava. Mas, quando ele chega diante de Jesus e ele quer saber o que ele faz para ser mais parecido com Cristo, para caminhar com esse Cristo, para usar o dom do Espírito Santo, para usar o que estava nele. Aí Jesus disse para ele: larga tudo. O que ele fez? Ele parou e pensou: meu Deus, mas eu tenho muitos bens, eu tenho muita coisa. As coisas nos prendem e nos fazem atrasar, procrastinar a bênção do Senhor, o chamado do Senhor na nossa vida. Essa parábola do jovem rico, ela nos ensina que o apego às riquezas materiais pode nos impedir a busca pela vida eterna e o seguimento nos caminhos do Senhor. Nos impede. Cuidado com o que tem sido o seu tesouro. Lembra que diz a palavra? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Cuidado de onde está o teu coração. O coração desse jovem, por mais que admirasse Jesus Cristo, estava nas riquezas. E eu creio que quando foi colocado 3 vezes na palavra, foi para que a gente entendesse o que esse jovem rico perdeu. Ele não quis renunciar às riquezas. Quando nós dissemos não ao chamado, isso traz consequências espirituais sérias. No presente, no dia de hoje, ela nos impede de alcançar a salvação. Porque
Deus quer que você seja salvo. O mais grave é você perder a oportunidade de morar no reino dos céus. A oportunidade de estar ali, lado a lado com o Senhor. De estar ali cantando todos os dias, junto com o coral de anjos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Eu fico imaginando esse coral. Eu já me vejo lá. Que eu canto aqui, né? De vez em quando eu dou umas ajudinhas aqui pro irmão Fernando. Mas eu já me vejo lá. Cantando 24 horas. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando você rejeita o chamado, você rejeita um propósito. Você rejeita uma missão. E você pode estar rejeitando de que vidas, por causa da sua vida, serão salvas. Deus vai colocar algum lugar? Vai, Ele põe. Ele põe. Só que Ele quer você. Ele poderia fazer tudo de uma forma tão extraordinária. Você crê que se Deus estalar o dedo, o milagre acontece? Mas Ele não quer estalar o dedo. Ele te fez a imagem e semelhança dele, então Ele quer te pegar, Ele quer te tomar pela mão direita e dizer para você: não temas, eu te uso. Não temas, vai lá e fala, não temas. Muitas vezes a gente entra num lugar, a gente fica dentro desse lugar como um crente 007. Ninguém sabe que é crente. Que isso, irmãos? Pelo amor de Deus. Deixa as pessoas saberem quem você é em Cristo Jesus. Deixa as pessoas saberem quem você é. Pessoas precisando de uma palavra, você vai com a boca fechadinha. Meu Deus, se alguém sabe que eu sou crente, eu vou ter que falar. Fale. Não sabe versículos, não tem memorizado versículo, mas você tem a tua vida. Eu tenho certeza que um versículo já tem aí no teu coração, que foi o que te converteu. Eu amo o Salmo 121, porque foi a primeira vez que alguém disse para mim, num desespero: você já leu a Bíblia? Eu disse: não. Eu cresci com minha tia falando da palavra. Eu cresci com ela mesmo ensinando no meu coração. Mas eu nunca li uma Bíblia. Ele disse: então vai lá, leia o Salmo 121. Eu cheguei em casa e não conseguia parar de chorar. O meu filho mais velho deveria ter meses de vida. Foi a experiência mais maravilhosa que eu tive. E dali eu nunca mais parei de ler a palavra. Isso aqui é o nosso manual. É o nosso manual. Então não rejeite ao chamado, não rejeite ao propósito, não rejeite a missão que o Senhor tem para a tua vida. Leia. Quando você rejeita, você já viu aquela pessoa que ela diz que tem um vazio, uma tristeza, uma angústia, ela não sabe explicar? Você pode ter certeza que ela disse não ao chamado. Quando você diz não ao chamado, você fica vulnerável à depressão, à opressão, à angústia, à tristeza, à inquietação, à falta de realização. Trabalha, tem diploma, tem tanta coisa, mas não é realizado ainda. Por quê? Porque não ouviu o chamado, porque não obedeceu ao chamado. E vocês entendem? Então, o plano, o Senhor tem um plano, Ele tem um propósito para a tua vida. Só que eu quero te dar um aviso nesta noite que talvez você não saiba. Satanás também tem um plano e um propósito para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Porque nós fomos criados, nem os anjos foram criados à imagem de Jesus e à imagem de Deus Todo-Poderoso. Só nós fomos criados à imagem e semelhança. Só o fato de sermos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, a gente já move o inferno, a gente já irrita ele. Mas eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo do inferno, tenha medo de ficar sem a presença do Espírito Santo, porque sem essa presença, o caminho é certo, o inferno. Então a presença do Espírito Santo, aceite ao chamado, não endureça o teu coração ao chamado. Quando a voz de Deus te chamar, não resista ao teu coração.